Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu estarei lendo ele, O Iluminado, do Stephen King. Posso dizer que o que mais me impressiona sobre essa história é até hoje eu não ter pegado tantos spoilers. Eu nem sabia muito bem do que se tratava essa história, até ler esse trechinho aqui de trás do livro. É claro que eu conheço algumas referências da história, algumas cenas em foto, já vi algumas cenas do filme em foto, então assim, eu sei que tem aqui uma história de terror, que é um filme bem conhecido, eu acho que já pode ser considerado um clássico do cinema, mas assim, o cerne da história e tudo que envolve ela, eu não sabia. E mais uma vez, depois que eu li aqui atrás, foi que eu tive uma ideia do que se passa nessa história. Eu achava que era uma coisa, mas na verdade é outra. E essa vai ser minha primeira leitura de novembro. Eu acho que eu vou começar com o pé direito. Tenho muitas expectativas com essa história. Eu estou esperando que seja um livro muito bom. Eu espero sentir medo sim durante essa leitura, que eu me divista, que eu me assuste. Não se preocupem que esse vídeo vai ser sem spoilers. E esse livro é até grandinho. Essa edição aqui tem 500 páginas. E aqui atrás diz assim: um clássico de Stephen King, edição especial, com tradução revisada e prólogo e epílogo inéditos. Eu já tenho quase todos de King nessa edição. Tá faltando um para me completar essa coleção, mas eu acredito que eu vou adquirir ele em breve, pelo menos eu pretendo. Mas não por agora também, porque eu tenho vários aqui do King que ainda não li. Então esse livro acabou não sendo uma prioridade por agora. E vamos começar essa leitura que eu estou bem animada e empolgada. Trago para vocês a primeira atualização de O Iluminado. Eu já li a primeira parte, que termina exatamente na página 70. E aqui no início desse livro, a gente acompanha o Jack Torrance fazendo uma entrevista de emprego para trabalhar nesse hotel, que é o Hotel Overlook. Aqui eu já tive uma surpresa, porque eu imaginava que a história seria completamente diferente. Que ele seria um hóspede desse hotel e não um funcionário. E aqui nesse início também a gente fica sabendo do grande problema com o alcoolismo que ele tem e também ataques de fúria, que foi o que fez ele perder seu último emprego, que era um emprego muito bom, e desestabilizar toda a sua família, e até mesmo chegou a agredir seu filho, que é completamente apaixonado pelo pai, e é uma dessas crianças especiais do King, que consegue saber e prever coisas. Fora que ele tem um amigo imaginário que mostra coisas pra ele muito assustadoras. E foi exatamente nessa parte que eu parei, e ele sim consegue ser contratado para trabalhar nesse hotel por influência de um amigo dele, e o gerente nem queria contratar ele, por já ter tido problemas com uma pessoa que trabalhou lá,
que também tinha esse problema do alcoolismo, apesar que aqui o personagem já faz alguns meses que não bebe nada, pois aconteceu uma coisa em sua vida que fez com que ele tivesse uma virada de chave. Assim, voltando ao fato dele não querer contratar por conta disso, é porque esse último funcionário acabou cometendo um ato muito vil nesse hotel, que foi muito difícil de esconder da mídia. E esse hotel fica num local muito afastado da sociedade, fica numa montanha, que quando neva não tem como chegar lá, nem por ar, nem por terra. Então assim, já dá pra imaginar que tipo de história me aguarda aqui. Li a segunda parte de O Iluminado, e nessa segunda parte mostra a chegada deles nesse hotel Overlock, e eles estão chegando justamente no momento que todos os hóspedes estão saindo desse local para ir embora, porque vai começar a temporada inverno, eu acho, que porque lá vai ficar sem acesso a esse hotel. E o Jack vai trabalhar nesse hotel como zelador, ele vai cuidar desse hotel enquanto, digamos que está acontecendo as férias, que as pessoas não estão lá hospedadas, só vai ficar ele, a esposa dele e o filho. E eu acho que em um ou dois funcionários, pelo que eu entendi ainda, ou então não, vai ser só essa família que vai ficar lá cuidando desse hotel. E o filho deles, que é o Daniel, que é essa criança especial, que consegue ver, ouvir e sentir algumas coisas, já começou a perceber algumas coisas estranhas nesse local, coisas bem assustadoras para um menininho de 5 anos, e também não deixam de ser assustadora para quem está lendo. E a partir daqui eu já começo a prever que coisas muito mais bizarras irão acontecer. Pela marcação que eu vejo aqui no livro, dá para perceber que essa terceira parte é uma das maiores. Então, certamente irão acontecer várias coisas e coisas bem assustadoras. Já no início aqui dessa terceira parte, o Jack foi atacado por uma vespa. A coisa já não começa muito bem, né? Terminei a terceira parte de O Iluminado e eu cheguei praticamente na metade do livro. E aqui nessa terceira parte acompanhamos as primeiras semanas deles aqui cuidando desse hotel. E só tá eles, realmente aqui só tem essa família sozinha, cuidando desse local, enquanto está na temporada de inverno. Ainda não começou a nevar no início dessa terceira parte. E aí nós vamos ver no dia a dia deles ali, a interação deles com o ambiente. Ainda dá para eles sair de casa em uma vila próxima ou em uma pequena cidadezinha. E são dias aparentemente normais, até mesmo divertidos, vários momentos fofos em família. E também acontece logo no começo algo ali que desestabiliza um pouco eles, mas acaba ficando tudo bem. Aqui o Jack fala um pouco sobre o que ele pensa e sua visão de mundo, o que levou ele a ser essa pessoa, ou o que ele acha que levou, e o que na verdade levou que ele não admite para si mesmo. Entramos um pouco dentro da cabeça desse personagem e percebemos que na verdade ele tenta não ser, mas ele acaba sendo uma pessoa descontrolada. Apesar de mostrar que ele ama muito sua esposa, muito seu filho, e isso com certeza dá uma força a ele para ser uma pessoa melhor, mas ainda assim há algo nele que acaba sempre saindo dos trilhos. E durante esses dias que ele está aqui no Hotel Overlock, durante os seus compromissos do dia a dia, ele acaba descobrindo algumas coisas sobre esse local, começa uma investigação por si próprio, e acaba que isso toma conta de todo o seu ser, de uma forma que acaba fazendo ele voltar a ser quem era antes. Ele também começa a ver coisas estranhas. A Wendy, que é a mãe, começa a perceber isso e começa também já a ficar um pouco assustada. E aqui já chegando perto do final dessa terceira parte, eles ficam de fato isolados, porque começa uma nevasca muito forte, que é o comum da época, por isso que eles estão ali para cuidar do hotel enquanto ele está só durante essa temporada. E essa nevasca acaba por deixá-los
inacessíveis. E o final dessa terceira parte foi bem tenso. E assim, eu não estou sentindo medo durante essa leitura, possa ser que a partir daqui eu comece a sentir mais com os acontecimentos. Outra coisa aqui que me pega um pouco é o Danny, que é a criança, e por ele ser essa criança especial, essa criança com dom, ele acaba. Aqui diz que ele tem 5 anos, mas se dissessem que ele tem 20, eu acreditaria, porque ele não se comporta nem pensa como uma criança. E em vários momentos isso acaba sendo não sei, alguma coisa assim que não me convence ou me distancia um pouco dessa história, mas vamos ver como vai ser daqui pra frente. E eu tô gostando do livro até aqui, mas a verdade é que eu tô esperando sentir medo. Tô esperando um pouco mais de medo. A tensão que se passa aqui nessa história tá sendo uma tensão bem legal de ler, mas eu quero mais. Espero que nessa segunda metade do livro eu obtenha esse mais. Cheguei na página 412 de O Iluminado. Agora falta bem pouco para mim terminar o livro. E várias coisas já aconteceram aqui. Esse daqui é um daqueles casos de história do Stephen King, onde o local que se passa a história é a força sobrenatural que exerce influência sobre o que está acontecendo ali, onde o local em si, que é a força do mal, por assim dizer, é claro que para essa força ter algum poder, as pessoas que estão ali também precisam ser suscetíveis a essa ação do mal. E o que acontece aqui nesse livro, que me chateou demais, e eu realmente estou triste, e até pensei em abandonar esse livro, é que em algum lugar, entre a parte 4 e a parte 5, eu perdi o total interesse por esse livro, de uma maneira que eu fiquei até surpreendida. E como eu já disse, estou triste e estou chateada com isso. Porque esse era para ser um daqueles livros de Stephen King que eu achava que eu ia simplesmente amar, eu ia levar pra vida essa história, seria uma história inesquecível. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo. Estou chateadíssima com isso. Queria estar amando esse livro, mas não estou. De início eu estava gostando bem mais do jeito que a história estava acontecendo, a ambientação. Nossa, que ambientação incrível para uma história como essa. Um local isolado, com uma nevasca nunca vista antes nos últimos 20 anos da época que se passa a história. 20 anos ou até mais. Então, assim, tinha tudo para ser incrível, uma coisa gostosíssima de ler. Mas, infelizmente, para mim, não é isso que está acontecendo. E, assim, eu não vejo a hora de terminar esse livro. Como eu já disse, teve um momento até que eu pensei em deixar pra lá, porque eu simplesmente não estava mais me importando com nada. Não ligo mais com o que está acontecendo aqui. Mas, como eu já tenho uma boa parte desse vlog gravado, eu acabei me segurando e estou me esforçando para terminar o livro. E também porque é o que eu digo, eu já disse até em outros vlogs que tem aqui no canal. A leitura é isso, né? Para alguns, um mesmo livro pode ser tudo, pode ser a melhor leitura da vida, incrível, e para outros não é apenas só mais um livro. Mas eu fico muito triste que nesse caso aqui esteja sendo apenas mais um livro. Mas é isso. Vou terminar essa parte aqui que faltou, que é bem pouquinho, e venho aqui falar com vocês e finalizar esse vídeo. Terminei o Iluminado. E aqui no final temos essa parte dos extras que mostra que diz ter aqui no livro, que conta a história do Hotel Overlook antes e depois, a história do Jack e sua família no hotel, cuidando desse hotel como zelador. Então aqui a gente fica sabendo de tudo que já aconteceu nesse hotel até chegar a esse ponto da história. Mas quando chegou nessa parte da história, eu já estava tão desinteressada que quase que eu nem senti tanta vontade de ler. Mas ainda assim eu precisava sentir que eu consegui chegar até o final desse livro. Li, mas sinceramente foi com um total desinteresse. Tudo que estava explicando ali, pra mim, acabou não fazendo tanto sentido mais, apesar que ajudou a entender, sim, muitas coisas, não que também não desse pra entender também ao longo do livro. Eu acho que ficou bem claro por que daquele local e aquele ambiente ser tão carregado. E depois que essa história finaliza, também mostra um pouco do que acontece. Falando agora da parte do final do livro em si. Não gostei. É, não, não tenho palavras para descrever exatamente como eu gostaria, o que eu senti durante essa leitura.
Como eu já falei aqui mais de uma vez, no começo eu estava gostando, eu estava bem animada, mas depois, pra mim, a sensação era que assim, o autor tinha a faca e o queijo na mão, mas ainda assim decidiu partir o queijo com as próprias mãos e deixou a faca de lado. Dá pra comer o queijo? Tranquilamente. Mas se tivesse cortado com a faca, talvez tivesse sido melhor. Então foi essa minha sensação. E se você é muito fã do King e está assistindo esse vídeo aqui, por favor, sem ofensa nos comentários. E dependendo do que você pensar e comentar aqui, saiba que vai ser bloqueado. Porque é claro que um autor tão grandioso como esse tem muitos fãs, só que nem todos sabem ser educados. Que a gente tem que entender que não é porque a gente não gosta de um livro de um autor que o autor é ruim, ou até mesmo se você leu esse livro foi o seu favorito da vida, e porque eu não gostei, ou qualquer outra pessoa, achar que isso é uma afronta pessoal porque não tem nada a ver, cada um tem seus gostos. E enquanto eu li esse livro, teve vários momentos que eu pensei assim, não, eu devo estar lendo esse livro errado. E até eu quero ter lido esse livro errado, sabe? Eu quero futuramente reler esse livro e ter uma visão completamente diferente. Quero gostar muito. Porque, nossa, era muito isso que eu queria ter sentido, sabe, durante essa leitura. Eu queria ter amado essa história, amado de verdade. Mas infelizmente não foi o que aconteceu e tá tudo bem. É, faz parte da jornada do leitor a gente amar vários livros de um autor e outros não. E às vezes a gente ama muito mais aqueles que nem pareciam que iam ser tão amados e aqueles que a gente contava que ia ser o mais amado acaba não sendo, e tá tudo bem. E foi isso, gente. Obrigada a você que chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E certamente estarei lendo muito King aqui ainda nesse canal. E vou dar até um spoiler pra vocês de qual provavelmente vai ser minha próxima leitura desse autor. E eu quero ler ainda esse ano. Então, esperem que vai ter conteúdo desse livro aqui no canal ainda esse ano, como eu já disse. E é simplesmente esse tijolão aqui, A Dança da Morte, do Stephen King. Nossa, eu tô bem animada para fazer essa leitura. E atrás desse livro está escrito assim: um livro que tem tudo: aventura, romance, profecia, alegoria, sátira, fantasia, realismo e apocalipse. Um livro maravilhoso. Poucos livros merecem ser chamados de fenômeno editorial, mas A Dança da Morte, sem dúvidas, é um deles. Aclamado pela crítica e pelo público, o romance é considerado uma das melhores obras de Stephen King. E aqui nessa história, pelo que eu sei, vai rolar aqui uma pandemia, uma doença que vai ser mundial. E daí vamos acompanhar vários personagens enfrentando essa situação. Acredito que aqui vai ter vários pontos de vista, muita coisa acontecendo, como diz aqui atrás, vai ter de tudo um pouco. Então não deixem de assistir os próximos vídeos e até lá!